Já pensou Boruto, protagonista da zorra toda, morrer no meio do mangá de Boruto? Tem inimigo novo chegando aí, pode ser que o Boruto não dê conta e morra, mas sobreviva. Vem comigo entender como é que isso vai acontecer e qual é a ligação disso tudo que já aconteceu lá no passado. Sua cabeça realmente vai explodir agora, mas metaforicamente, vamos lá. E nesta Peter aqui, mais inimigos ultra mega poderosos estão aparecendo agora pro Boruto, né? O tempo todo vai aparecendo novos inimigos, cada hora mais poderosos. Então a gente tinha o Cold, que teoricamente é mais forte que o Naruto e o Sasuke juntos, né? Agora a gente tem os fucking egos do Jubi, que prometem ser ainda mais poderosos que o Cold. Então a escala de poder não para de subir, é uma escada direta, né? Vai subindo. E pode ser que numa dessas lutas aí contra esses bichos feios, o Boruto, né, vá de arrasto pra cima. Mas ele vai sobreviver. Deixa o seu like aí, vamos tentar entender essa teoria. Já deixou o like? Deixa, bota agora aqui rapidinho, não custa nada, vai ajudar pra caramba a trazer mais teorias pra vocês. Galera, é o seguinte, o negócio que eu acabei de falar é fato, ok? A escala de poder de Boruto vai só subir cada vez mais. Dá pra perceber que é a leva, que a abordagem agora, o modus operandi da obra de Naruto, eles querem mais e mais poder. O começo da história, né, depois do time skip, foi bem tranquilo. A gente, beleza, foi pé no chão e tal. Dá pra perceber que os personagens estavam mais fortes, mas não era tão estratosférico como tá acontecendo agora. E daqui a pouco vai mais estratosférico ainda, né? E já no final da obra, a régua subiu demais. Naruto e Sasuke com poderes divinos. Madara e Obito com poderes do Jubi, né? A Kaguya sendo a mais forte da zorra toda, enfim. Você reparou como o gráfico cresceu pra caramba do começo ao fim? E com Boruto não vai ser diferente. Boruto já tá... o início do Boruto já era mais poderoso que o final de Naruto. A gente viu o Boruto chegando em Konoha, botando moral no Cold, que é, em teoria, um cara muito poderoso. Eu tô sempre falando na teoria, né? Porque na prática lá, porra, ele não mostrou ser tudo isso não, mas enfim. O negócio é que o Boruto macetou o Cold na porrada e fez ele bater em retirada quando ele acertou ele lá com o Rasengan, que usa o poder da rotação do planeta. Olha isso, rotação do planeta. Esse é o Boruto atual, do começo desse mangá. E por mais loucura que isso pareça, e porque parece mesmo, isso é só o ponto inicial do Boruto nessa obra. Ele ainda vai evoluir muito. Esse aqui agora é a pontinha do iceberg do Boruto. Tem muito mais poder para chegar. Estamos falando de rotação da Terra. Só que para ele evoluir, é preciso que apareçam adversários à altura para ele. A gente viu o que ele fez com o Cold, né? Porra, maltratou pra caramba o coitado. Aliás, o Cold é um coitado. Por isso que quem tá tomando o lugar do Cold como a grande ameaça são os egos do Jubi. No capítulo mais recente do Boruto TBV, a gente foi apresentado, né, esses bichos aí que eu tô chamando de egos, mas que são basicamente formas evoluídas dos garras sujos do Cold. É exatamente isso. O Jubi tá ganhando consciência e criou esses egos que agem independentemente, sabe? Como seres curiosos que a gente ainda não sabe exatamente o que eles querem. Eles realmente, cada um se percebe que são NPCs com consciência, mais ou menos isso. E graças a esses bichos, a gente pôde ver, né, de um capítulo pro outro, o Boruto solar o Cold e depois ter que bater em retirada porque não aguentou a pressão desses bichos. Então já tem evolução do Cold pros bichos. Então os inimigos poderosos que vão forçar a evolução do Boruto já estão aí, já estão na nossa cara. Mas eles vão ficar cada vez mais poderosos e cada vez mais numerosos. Então o desafio do Boruto vai ser gigantesco, ele vai precisar tomar muito cuidado para não morrer. Mas se ele não conseguir tomar esse cuidado todo, se ele não conseguir evitar isso, né? E se o Boruto falhar e acabar morrendo realmente, vai acabar o mangá? Pode subir os créditos? Acabou total? Não, porque ele vai ter uma segunda chance. Eu realmente acho que é possível que o Boruto morra, seja na mão dos egos ou seja na mão do Cold. Não dá pra saber. O jeito que o personagem dele tá sendo construído ultimamente tem sido diferente dos outros protagonistas dos shonen que a gente já assiste. Eu não tô dizendo que essa personalidade é totalmente original, revolucionária, né? Nem nada do tipo. Mas é diferente da maioria que a gente já tá acostumado a ver. Ele parece um personagem muito mais trágico. E tá sempre rodando esse papo de destino sobre ele perder tudo. Primeiro foi o Momoshiki que disse que ele perderia tudo e esse destino se concretizou. Aí ele usou onipotência, pô, e o Boruto realmente perdeu tudo. Tá morando de favor lá embaixo de uma seringueira chamada Sasuke, né? Toda a família, todos os amigos, tudo que ele tinha, ele perdeu por causa da onipotência, da Eida, né? Que inverteu tudo. Mas agora, o ego principal do Jubi voltou com esse papo de destino no ouvido do Boruto. Tá direto. Por isso que eu falo, o Boruto rodeia essa coisa. Aliás, o destino, a morte do Boruto rodeia o Boruto. A gente não sabe agora qual é a previsão da vez, né? Uma coisa boa não deve ser. Tá sempre algo voltado pra tragédia. Só que agora que o Boruto não tem mais nada, perdeu até o Sasuke, o que o Boruto tem a perder? Pensa bem. Bom, duas coisas. A esperança e a vida. Isso ele tem. Por isso eu acredito que o Boruto tem grande chance de morrer nessa história. Mas isso não significa que a história dele iria terminar. Muito pelo contrário, na verdade, ok? O Boruto, ele é um Otsutsuki.
um Otsutsuki por completo. A gente não pode esquecer disso, ok? Otsutsuki completo, 100%. Tudo que o Otsutsuki pode fazer, o Boruto também pode. Isso inclui marcar uma pessoa com karma. Os Otsutsuki sobrevivem por milênios usando essa mesma estratégia. Eles marcam o cara lá que tá dando mole com karma, e aí quando eles morrem, eles podem voltar através do karma, que tá aos pouquinhos, né, se descompactando naquela pessoa que eles marcaram. Aí os dados do karma vão substituir os dados daquela pessoa que eles marcaram, até que ela se torne totalmente propícia para o renascimento do Otsutsuki. E já que o Boruto tem a oportunidade de fazer isso, por que não fazer? Eu consigo imaginar um argumento. Ele iria querer fazer isso para não se igualar aos Otsutsuki. E faz sentido esse argumento. Mas aí entra a questão dele perder a esperança também. Porque quando ele vê que lutar só como humano não dá certo contra esses oponentes gigantes dele, ele teria que se entregar porque ele realmente é um Otsutsuki, usando os poderes que ele tem de Otsutsuki. Ele não tem como fugir disso. E quem seria o otário que seria marcado pelo Boruto? Já pensou nisso? Quem seria o azarado que o Boruto ia dar uma carimbada? Bom, eu aposto minhas fichas no Rufem os Tambores Cold. Exatamente, pois é. O Cold só tem servido como um saco de pancadas desde que ele apareceu, galera. O Cold é tipo, realmente é saco de pancada, aquele boneco lá que você bate e volta. Ele não ganhou de nenhum personagem desde a estreia dele. No máximo de uns figurantes só existiam lá pra mostrar que ele é forte. Só isso. Fora isso, só humilhação no currículo desse cara. E é muito difícil imaginar que o papel dele vai mudar daqui pra frente. Eu não consigo pensar nisso, né? Porque, pô, o cara tá completamente sem opções agora. Agora tá pior ainda. O Cold tinha aquela coisa da vantagem dele ser mais forte que geral, sem os limitadores dele e tal, né? Só que aí chegou o Boruto e mostrou que tá bem mais forte que ele, dando esse limitador. Depois ele mostrou ter vantagem numérica com os garras sujas. Só que agora ele descobriu que tá perdendo o controle deles e que o Jubi, que ele tinha botado na coleira lá, agora tá ganhando consciência e vai matar ele também. Vai matar o Cold também. O Cold só se dá mal. Então assim, o que resta pro Cold? Sério, o que o Cold... Não tem mais nada pra ele. Então a não ser que ele ganhe um power-up muito absurdo, sei lá como, a não ser que ele esteja escondendo realmente o verdadeiro poder dele esse tempo todo, e a não ser que eles consigam uns aliados muito casca-grossa, o Cold não tem mais o que fazer, não tem mais nada. O cara tá realmente encurralado. O negócio dele, o grande objetivo dele era se vingar do Boruto, que ele acha que é o Kawaki, e dar o Kawaki pro Jubi comer, pra fazer a árvore divina, né, crescer e tudo mais. Era o que ele pensava. Só que agora a gente sabe que nada disso é possível, já que o Boruto é mais forte que ele, né? O Kawaki possivelmente também é, e o Jubi tá agindo por conta própria. Talvez se os egos devorarem o Boruto e o Kawaki, né, e o Cold aparecer só pra consumir o fruto de chakra, né, passando na frente de geral, talvez a gente veja ele poderoso. Mas eu nem acho que vai chegar a isso, porque pra árvore divina fazer o fruto do chakra, ela vai precisar matar geral no planeta, sugando a vida das pessoas. Tem que matar todo mundo. Mas assim, se realmente for o caso do Cold tá sem opções, como eu tô falando, tipo, tá encurralado, então ele tá perdendo espaço no roteiro, estão deixando ele de lado. Ele vai cada vez mais perdendo importância dentro da obra, porque, lógico, ele cada vez tem menos chance de fazer alguma coisa. E se algo não é conveniente pro roteiro, pra que manter ele ali? Vamos pensar então como o Kishimoto. Por que o Kishimoto não fez o Cold morrer devorado pelos próprios garras sujas? Seria uma cena brutal, seria uma cena incrível. Mas ele tá mantendo o Cold na história por um motivo. Eu até consigo enxergar uma redenção pro Cold, né? E eu digo redenção entre aspas, porque, pô, o cara é tão ruim que não tem nem pelo que ele se redimir, não tem redenção pra ele. Se bem não conseguiu fazer nada. Mas enfim, no último capítulo, com o Boruto chamando o Cold pra ajudar ele, eu senti que poderia ter essa chance do Cold se juntar ao Boruto pra derrotar esses inimigos em comum. Apesar do Cold ter metido marcha lá, né, deixado o Boruto pra morrer ali, por algum motivo eu senti que existe essa possibilidade do Cold se aliar ao Boruto. E nesse cenário, eu imagino o Cold ativamente se voluntariando pra ser marcado pelo karma do Boruto, né? Já que o Cold tem toda essa questão de adorar os Otsutsuki, querer servir eles. Bom, Boruto é um Otsutsuki agora. Seria, acho que, um sacrifício interessante pro Cold, né? Acho que desse jeito ele carregaria o DNA do Boruto no karma e depois ele teria a existência dele apagada quando o karma descompactasse pra trazer o Boruto de volta à vida. Vai ver que nesse ponto da história o Kishimoto vai fazer a gente gostar do Cold pra ir o sacrifício dele ter um peso gigante. Galera, eu consigo muito ver isso acontecendo. Seria irado, hein? Seria maneiro pra caramba. E lembrando, galera, esse papo do Boruto marcar o Cold com karma e reviver nele não é coisa nova, nem fui eu que tirei essa ideia da minha cabeça, né? Tem embasamento. No capítulo 56 de Boruto, Naruto Next Generations, o Kawaki sugere pro Boruto preparar o próprio receptáculo para que quando o Momoshiki revivesse o Boruto pudesse reviver no Cold. E essa foi uma cena de diálogo longa. O Kishimoto dedicou um tempo para escrever toda essa conversa sobre justamente essa possibilidade. Ou seja,
Ele jogou a sementinha. O que ele iria botar esse papo no mangá se não fosse usar pra alguma coisa? Ele plantou a sementinha lá atrás e eu sinto que a gente vai colher os frutos lá na frente. O Momoshiki agora não pode mais reviver no Boruto, mas agora a gente tem outros perigos cada vez mais poderosos. E botar o Karma no Cold pode garantir a sobrevivência não só do Boruto, mas do mundo todo por um pouco mais de tempo. O que você acha dessa teoria? Viajei? Comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido ou não. E toca aqui e se inscreve no canal, porque senão você vai perder esse universo nerdístico, multiversal, né? Que a gente fala de tudo. Obrigado por você estar aqui com a gente, com a notificação ativa, porque aí sim eu sei que você tá ligado sempre. Eu sei que você tá com a notificação ativa porque você é um nerd casca grossa. Valeu, galera! Fui! Uhul!